Olá você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá o pastor e deputado federal Marco Feliciano. Bem, nesse vídeo ele estará defendendo a anistia para os golpistas do ato golpista lá em janeiro de 2023. E ele também reverencia aquela manifestação flopada que aconteceu agora no fim de semana. Bem, o deputado federal petista Raymond, ele vai humilhar, esculachar, detonar com essa narrativa bolsonarista do Marco Feliciano e vai deixar claro para todos os brasileiros o que de fato essa farsa bolsonarista é. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. A população brasileira e também ao plenário da nossa casa para falar sobre domingo. Domingo tivemos uma manifestação linda lá em São Paulo, na Avenida Paulista. Uma manifestação pacífica, cheia de pais, mães, crianças, vovôs, vovós. Tenho casa no Guarujá. Sou carioca e tenho uma casa no Guarujá. Olha a paz. Sou carioca e tenho uma casa no Guarujá. Caçando bolo com quem, cuzão? Caçando bolo com quem, rapaz? Vai tomar no cu, caralho. A sua atenção nesse momento. Quem aqui acredita em Deus, levanta a mão. Eu posso pedir uma salva de palmas para Jesus, para que o Espírito Santo do Senhor esteja presente nesse lugar. Olha isso, a hipocrisia bolsonarista sendo mostrada ao vivo em nossos olhos. Pessoas que saíram dos seus lares de graça e deixaram a Avenida Paulista verde e amarelo. Foram pelo menos quase 400 mil pessoas. Mas o que eu quero dizer aqui é aos meus amigos que são de diversos partidos aqui da casa. Eu até anotei o nome dos partidos aqui. União, PP, Republicanos, MDB, PSD, Federação PSDB, Cidadania, o Podemos, Avante e o PROS. Eu gostaria muito que os deputados desses partidos pudessem nos ajudar. Estamos lutando aqui por uma anistia humanitária. Estamos aqui lutando por pessoas que, com o coração quebrantado, choraram por um país que eles não encontraram. E no auge da sua emoção acabaram fazendo coisas que não deveriam, como por exemplo aqueles que depedraram de fato os órgãos públicos. Mas a grande maioria, a massacrante maioria, eram feitos de pessoas, de cidadãos que estavam ali apenas porque queriam um país melhor. Não houve nada contra a democracia. Os meus amigos do outro lado da esquerda sabem do que eu estou falando. Não sabemos. Você mente muito. 400 mil pessoas naquela manifestaçãozinha flopada, cara, flopada. Teve no máximo 50 mil pessoas e tu consegue mentir assim pra nós, sem ter nenhum pingo de remorso. Não sabemos. Coloquem a mão na consciência. Por favor, usem um pouquinho da sua cristandade. Apelo aqui para clemência. Peço aqui perdão, porque anistia é isso. Anistia é perdão. Eu tenho ali do outro lado da esquerda um padre sentado ali me ouvindo. Eu gostaria muito de apelar para ele a questão da misericórdia. Vossa Excelência deve se lembrar do significado da palavra misericórdia. A união de duas palavras no latim, miseris e cordia. Vem de miserere. Miserere é alguém que precisa de ajuda naquele momento, e cordia é coração. Misericórdia é pegar aquele que precisa e colocar dentro do coração. Sem xingamentos, sem apelarmos para nada, que a nossa briga tem que ser assim política. Eu sempre prego, nobre presidente, que aquele que já precisou da misericórdia sabe aplicar a misericórdia. Muitos deputados de esquerda que hoje estão aqui contra precisaram dela um dia. Quantas pessoas já foram anistiadas? Então eu faço um apelo aqui para a consciência de Vossas Excelências e que deixo aqui o meu grande abraço ao pastor Silas Malafaia por ter feito essa linda manifestação, convocado e levado para a Avenida Paulista quase 500 mil pessoas. Parabéns a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Que nojo desses bolsonaristas. Olha isso. Mentem na cara de pau. São vigaristas. São incompetentes. São golpistas. E choram quando começam a ser destronados, mas se acostumem com isso. O deputado, pelo pronunciamento de Vossa Excelência, com a palavra o deputado Raymond. Senhor presidente, senhoras deputadas e deputados, muitíssimo boa tarde a todas e todos. Cumprimentar também os trabalhadores aqui da Câmara Municipal que nos auxiliam nos nossos trabalhos e fazer assim uma avaliação do momento que a gente está vivendo. Anteontem aconteceu uma manifestação lá em São Paulo, tentativa de fazer uma manifestação pró-anistia, mas as pesquisas disseram que tinham lá cerca de 50 mil pessoas. Esperavam que tivesse 1 milhão. Hoje o Datafolha traz uma pesquisa de que 52% da população brasileira acha que o ex-presidente da República deve ser preso pelos crimes contra a democracia, portanto, pelo crime de golpe de Estado. Essa é a realidade.
Não adianta a gente querer tergiversar, a gente querer mudar o pano de fundo. Esta é a nossa realidade. E o deputado que me antecedeu falou de misericórdia, né? Um coração misericordioso, um coração de pobre, um coração que sabe acolher o outro. E nós sabemos muito bem, a própria manifestação bíblica, porque o deputado que me antecedeu falou sobre isso, né? Isso, a própria manifestação bíblica, né? O próprio Cristo, quando ele perdoa a mulher que ia ser apedrejada, nós esse final de semana acabamos ouvindo isso nas celebrações, pelo menos da Igreja Católica, nas nossas missas, ele perdoa a mulher, mas ele diz àqueles que eram os adúlteros, se com ela adulteravam, diz que a eles cabia escolher se eles atiravam ou não a pedra. Então, na verdade, há uma discussão a ser feita. E aí, quando se fala de coração misericordioso, misericórdia também é a gente dizer para aqueles que atentam contra a vida, aqueles que atentam também contra a democracia, que eles precisam pagar pelos seus crimes para aprenderem. Nós não queremos vingança, deputado. Não podemos pensar num processo de justiçamento, mas é preciso ter justiça. E a justiça, ela se faz também quando nós dizemos ao opressor que ele tem que parar de oprimir. Quando nós dizemos àqueles que apedrejam que eles têm que parar de apedrejar. Quando a gente fala de justiça, a gente está querendo dizer que a gente quer organizar uma sociedade que seja dos marcos democráticos. Por exemplo, tinha uma menina ao lado do ex-presidente da República, ele devia pensar que, de certa forma, quando ele negou o resultado das urnas e conclamou as pessoas a ir para a porta dos quartéis, ele, na verdade, promoveu a prisão da mãe daquela menina. É uma promoção pessoal. A gente precisa de assumir os riscos das nossas ações. O que fizeram em Brasília, imagine, se chegar na casa do senhor, deputado, quebrar a sua casa, violar o seu lar, bater na sua filha, né, ameaçar a sua família, o senhor vai dizer, está tudo bem, eu vou ser misericordioso, está tudo bem. Não está tudo bem. Aquele que comete crime precisa pagar pelo seu crime. E é por isso que não podemos trabalhar o tema da anistia. Deputado Raymond, muito obrigado por você falar a verdade, por humilhar esse bolsonarista golpista Marco Feliciano. Você tem a palavra, você tem a voz, você nos dá a voz. Nada de misericórdia para bolsonaristas. Eles não teriam se o golpe tivesse dado certo. Muito obrigado. Que nós vivemos um tempo muito difícil no país, onde o servidor público sempre foi muito atacado. Os últimos anos, desde o golpe à presidenta Dilma em 2016, com ascensão ao governo central por Michel Temer, e depois a chegada de Jair Bolsonaro à presidência da República, o que nós tivemos foi, de fato, um ataque mais feroz sobre as ações dos servidores e servidoras, sobre a vida dos servidores e das servidoras, esses e essas que trabalham muito. Não é nada demais nos lembrarmos, por exemplo, dos servidores públicos que durante a pandemia seguraram nos ombros, servidores da saúde, servidores da educação, dentre outros, seguraram ali na unha, né, o serviço público para garantir que o país não parasse, para garantir, colocando inclusive sua própria vida em risco, garantir os serviços que devem ser prestados à população. Uma reforma administrativa proposta que vem tirar direitos, que vem acabar com os direitos dos servidores e que, na verdade, ao acabar, por exemplo, com o regime jurídico único, né, o que é que a gente tem? A gente tem, na verdade, uma fragilização do Estado brasileiro. A gente pode lembrar de alguns casos. Recentemente, todos nos lembramos, quando chegou no Porto de Santos, aqueles cigarrilhos eletrônicos, né, os chamados vapes, em que um servidor da Receita Federal, um servidor da aduaneiro, não permitiu que aqueles cigarros entrassem Brasil adentro. Se aquele servidor não fosse servidor, se fosse um terceirizado, isso estaria hoje sendo distribuído no Brasil inteiro. Eram mais de 300 mil unidades. Verdade. Precisamos de políticos e servidores justos e honestos. Por isso que o bolsonarismo precisa ser tirado do Brasil, já que eles não provêm nem honestidade, nem integridade. O petista deputado Raymond deixou claro para o Marco Feliciano que misericórdia para bolsonaristas e golpistas não acontecerá. Muito obrigado, pessoal, pela companhia. Se você gostou do vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha, se inscreve no canal. Tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas que aqui ainda ficaram de plantão, faz o L e continua chorando. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Vejo vocês na próxima. Se cuidem, até lá. Fui.